Agora eu vou falar então um pouquinho sobre análise de mercado. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o processo de decisão de compra é feito pelos consumidores, de acordo com a percepção que eles possuem de um problema. A partir disso, eles se movem em direção à resolução. Então, por exemplo, quando a gente escolhe um determinado produto, é porque ele resolve uma necessidade. Lembra que a gente falou isso em outra aula, necessidades e desejos? E isso é, digamos, um problema. Normalmente a nossa, ou a empresa no qual a gente está inserido, ou aquela que a gente atende, ela resolve o problema através de um produto ou serviço. Então, é uma solução para aquele problema. Muitas vezes, então, a gente tem que ter em mente e como que a gente vai fazer uma análise de mercado. Usar essas categorias para descrever o padrão da clientela e determinar seu perfil. Daí a gente começa a subdividir o mercado. Por exemplo, a gente pode subdividir produtos ou a gente pode subdividir perfis de clientes. A partir disso, por meio do agrupamento dos indivíduos descritos. Isso ajudará, por exemplo, o empresário a incrementar seus esforços de marketing. Quando a gente subdivide, é mais fácil de a gente ter certeza de algumas decisões. A gente não está falando com 100%, a gente está falando com 10%, com 20%, naqueles subgrupos que foram subdivididos. Decisão de compra. O modelo de decisão em 5 passos do consumidor. O consumidor normalmente passa por esses 5 passos antes de ele comprar um produto ou serviço. Primeira coisa, reconhecimento do problema. Vou dar um exemplo. Necessidades e desejos. O cara está com fome. Esse é o problema. Necessidade fisiológica. Vamos lembrar lá, naquele dia da aula fisiológica. Desejos. Ele quer comer um x-salada, né? Depois, busca para resolução. O cara vai pesquisar. Qual x-salada que tem na nossa região? Opa, qual o iFood aqui ou qual o que entrega aqui, né? Eu lembrei, acho que foi da Manu uma vez que pediu. Terceira, avaliação da alternativa. Opa, esse aqui tem tal preço. Não, esse aqui entrega em 5 minutos. Esse aqui entrega em 20 minutos. Então, tem o preço e tem o tempo, né? Ela tem que comer em tanto tempo. Então, está lá o tempo de entrega. Opções. De repente, um tem uma Coca-Cola que vai de brinde. Outro tem, de repente, um molho especial. Coisinhas a mais, porque às vezes é tudo igual, às vezes não. O que tem a mais pelo mesmo preço? Então, não é só o preço, mas também os detalhes específicos de cada produto. Depois, a avaliação após a aquisição. Muita gente acha que a pesquisa é antes, mas a pesquisa pode ser após. Por exemplo, a gente pega um Uber, a gente dá 3 estrelinhas, 5 estrelinhas. A gente compra uma comida, a gente já hoje dá nota, né? Gostei, não gostei? Foi rápido, não foi rápido? E além disso, já dá o feedback. Então, já está escrito, por exemplo, gostei por causa disso, 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 disso. Aquele extrato, aquela informação que o cliente disse é muito preciosa. Poucas pessoas aproveitam essa informação. Agora eu vou falar de um tipo de pesquisa que a gente fala que é a pesquisa normalmente quantitativa, né? A quantitativa normalmente é com dados, por exemplo, demográficos. Por exemplo, na pesquisa quantitativa ou de dados demográficos, a gente tem, por exemplo, a faixa de idade. Então, tem X pessoas que têm tal idade. Na pesquisa também pode ter, por exemplo, gênero, né? Então, mais mulheres, mais homens. A gente, às vezes, está falando com homem e, de repente, acha que está falando com homem e está falando com mulher. Porque, às vezes, o nosso consumidor é mulher. Ou ao contrário, pode ser também, né? Renda. Daí alguém pode pensar, pessoa, e daí pode mudar o jeito que você fala, pode mudar quem vai falar, e além disso, até a cor da roupa ou a cor da tela que você vai fazer, de acordo com o gênero. Vou dar um exemplo de posicionamento de acordo com o gênero. Marisa, loja de roupas, principalmente para homens ou para mulheres? O próprio slogan deles já fala isso, de mulher para mulher, Marisa. Então, eles já sabem disso, se posicionaram no público feminino, e a partir disso, eles sabem que a cor, eles sabem que a pessoa que está ali, eles sabem que a vendedora estará direcionando as suas mensagens para o público feminino.
Então, é um posicionamento. Outra coisa, renda, a gente falou outra aula de classes sociais, né? Então, de acordo com o que pode ou não pagar, né? De repente, um dia o fulano pode, o fulano não pode, né? Então, não é só o mais barato ou o mais caro, mas é pode ou não pode? Qual que é a frequência? Vou dar um exemplo, o cara vai 20 vezes numa macarronada italiana. Não, às vezes ele vai uma. Naquela uma, ele vai e pode pagar. De repente, o cara não, vai comprar 20 vezes aquele X, por causa do preço. Ou não, ele vai comprar uma vez por mês. Então, qual que é a quantidade de vezes, ou a repetição de quantidade de vezes, que esse cliente compra o seu produto? Mensal, semanal, diária ou anual? É importante colocar isso no papel, colocar isso no sentido de quantas vezes o cara volta. Aí ele volta uma vez por semana, ele volta uma vez por dia, ele volta uma vez a cada 15 dias. De repente você pode fazer uma promoção para ele voltar mais vezes. Por quê? Porque às vezes ele volta e ele não está comprando só o X, ele está comprando a Coca, está comprando a bala, pode estar comprando outros produtos que não é aquele principal. Vou dar um exemplo. Sabe aquelas promoções que você ganha no selim? Quando chegar no 10, você ganha o 11º. De repente é bem na época que ele não voltaria. Por quê? Porque ele não tem dinheiro, exagerei. Só que dele volta porque o 11º ele ganha. Então você está retendo o cliente, ele não vai no concorrente, ele não vai no vizinho, ele volta no seu. Isso chama retenção. Ocupação. Então, por exemplo, quantos por cento da ocupação está do seu produto, ou está do cliente vizinho, ou está do outro, né? Daí, quando a gente fala também de dados demográficos, pode ter, por exemplo, religião, grupo étnico, grau de instrução, classe social, dados geográficos. Então, por exemplo, de acordo com a região, de acordo com a cidade, de acordo com o país, né? Pode ter algum dado, por exemplo, do estado, do município, daquela cidade ou vila, ou até mesmo densidade populacional, número de pessoas, né? Ou até mesmo, quando a gente fala densidade, número de pessoas por quilômetro, por metro quadrado, né? Então, vou dar um exemplo. O cara vai montar um negócio no centro da cidade. Outro, de repente, vai montar um negócio longe do centro da cidade. Um tipo de negócio fica mais fácil naquele local. Outro tipo de negócio fica mais fácil naquele local. Então, isso tem a ver com a densidade, a quantidade de pessoas que estão naquela região. Então, não é uma fórmula mágica. Depende de cada tipo de negócio. Da mesma forma que eu posso colocar um hotel fazenda no meio do sítio, né? Peguei um exemplo mais estereotipado, né? Ou um McDonald's no meio do centro da cidade, né? Então, um vai ter muito mais procura. Ou, por exemplo, alguém lembra do café? A gente comentou outra aula do café, né? Era aquele café, eu lembrei, Starbucks. Eu não vou colocar Starbucks no meio do mato, né? Posso colocar no meio da cidade, porque vai ter muito mais pessoas querendo tomar café. Eu acabei de receber uma propaganda. Normalmente, quando a gente pensa em propaganda, vocês imaginam que, de repente, foi uma arte, né? Ou, de repente, foi uma comunicação que você recebeu. Eu recebi uma propaganda do Ataliba. E a gente ia assim, mas pessoa, Ataliba não é aquele que é o zóio da cara, muito caro, que a gente vai uma vez a cada 50 anos, quando a pessoa faz bodas de ouro? Sim, é esse. De alguém, pessoa, mas não entendi. Por que o senhor recebeu uma propaganda do Ataliba? Vou explicar. Não sei se vocês lembram, aqui do lado tem um Ataliba. E daí eu brinquei e falei que é o de 50 anos, porque eu lembro do Ataliba, normalmente... Opa, tá dando microfonia? É o Ataliba. É o Ataliba. Deixa eu ver se tem 2 microfones. Alguém tá com o microfone aberto? Descobri, tem alguém com o microfone aberto. Acho que agora melhorou. Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos ouvindo direitinho. O mosquitinho aqui, eu achei que era o microfonia, tá? Era o microfone. Pessoal, e daí o Ataliba me mandou um WhatsApp. Daí alguém, pessoal, mas o Ataliba te mandou um WhatsApp. Por que o Ataliba te mandou um WhatsApp, né? Primeira dica, tá todo mundo na pandemia, certo? Ataliba, um produto mais caro que normalmente o pessoal vai
e se aglomera. A gente faz festa, sei lá, 50 anos do casamento da avó. Tô brincando, mas é sério. Minha avó, quando casou, 50 anos foi na Taliba. 60 anos de casamento do vô e da avó, uma vez na vida, a gente foi pra Taliba. Sei lá, quando eu fui fazer a formatura sei lá, da graduação, o cara vai na Taliba. Casou, vai na Taliba. O que acontece? Imaginem que o Ataliba está com baixa demanda, porque as pessoas estão economizando. Segundo dado, não pode aglomerar. Então, provavelmente, eles devem estar procurando cliente. O que eles viram? Eles viram que o Senai fica do lado. Pegaram as empresas da região, primeira pesquisa, as empresas da região. Fizeram um dado geográfico, num raio de 100 metros, 200 metros. Quais são as empresas? X, Y, Z. Anota o nome das empresas. Agora entra um outro detalhe que a gente falou. Desperdício, estoque, né? Imagine que eles fizeram X carnes, sobrou, deu prejuízo. Eles fizeram uma promoção. Bem parecido com aquilo que a gente comentou antes, Marina. A promoção é a seguinte. Para quem pedir almoço, então almoço, já é um determinado horário, até as 10 horas, o almoço do Ataliba é por R$15. Daí alguém se tá, mas quanto que era? Pensa que tu ia pagar uns 30, R$40 no almoço, no Ataliba. Agora tu vai numa loja, sei lá, exemplo, um outro restaurante aqui na nossa região, tu vai pagar R$20, R$25, dependendo da região, o almoço, tá? O que o Ataliba fez? Cara, vamos fazer girar. Se tiver 100 pessoas do Senai, exagerei, 20 pessoas do Senai, 20 do tal, 20 do tal, 20 do tal, a gente vai vender em quantidade, vai desovar o estoque, não vai sobrar, não vai dar prejuízo. R$15 o almoço na Taliba. Como que eles conseguiram ver o telefone? Como que eles fizeram? Pegam o telefone do RH de cada empresa. O telefone do Senai. Telefone, sei lá, de outra empresa do lado. Se juntar umas 5, 10 empresas, em cada empresa, se tiver 5 ou 10 pessoas, vocês multiplicam. Que consiga 100, 200 pessoas. 100, 200 vezes 150 ou vezes 15. Lembre que às vezes a pessoa pede o almoço, pode pedir um café, pode pedir um refrigerante, um suco, sei lá, alguma outra coisa. Ele já tem um retorno. Ele já tem uma ideia do que eles fizeram. Qual que é a ação que eles fizeram? Primeira, pegar o telefone do RH da empresa. Segunda, criaram um grupo no WhatsApp chamado Senai Ataliba Refeições. Todo mundo que quiser até as 10 só coloca o nome. Por exemplo, eu vou lá e vou colocar Dimitri. Até as 10. Quando chegar às 10, ele já vem pré-venda, que é o que a gente comentou. Tem tantos almoços. Eles já fazem em escalona, e mandam entregar. Antes do meio-dia, eles já venderam, vou dar um exemplo, 200 almoços. Chega meio-dia, tem outra clientela. Antes do meio-dia, eles já venderam 200 almoços. Agora pensem, se coloquem como eu. Por exemplo, eu vou comprar um almoço, sei lá, do restaurante aqui da esquina que... Vou dar um exemplo, tá, gente? Estou exagerando. Que de repente está mais ou menos. Vou lá no shopping pagar R$40 e vou ter que caminhar lá. Ou eu posso pedir no Ataliba, que eu sei que é um material, ou sei que é e ele vai me entregar aqui na porta do Senai. Por R$15. Eu pensei 2 vezes. Esses dias eu estava indo no restaurante ali do Hortifruti, eu já fiquei com vontade. Semana que vem, um dia, dependendo do almoço, vou pedir no Ataliba. Está mais barato, com a melhor qualidade, e na hora entregue aqui na frente. Então, isso é uma estratégia. Qual a ferramenta? O WhatsApp Business. Fizeram um WhatsApp da empresa, que não é um pessoal, é um profissional. Fizeram uma tag, Senai. Tem outra tag, Ford. Tem outra tag. O RH mandou para os coordenadores mandaram para os professores, e os professores, se quiserem, podem mandar para os alunos. É uma rede. Qual a ferramenta? WhatsApp Business. Pensem que agora, de repente, não tinha nenhuma pré-venda até as 10. Daqui a uns 15 dias, um mês, pode ter certeza, eles vão ter pelo menos umas 200 pessoas que compram até as 10. Ele quer um pedaço executivo? O próprio, eu não olhei com calma, tá? Eu recebi agora.
mas eu já fiquei com vontade de ver. E normalmente deve ser um prato feito, no nível cardápio executivo, um pouquinho melhor, tá? Alguém quer o link? Não, bota aí pra você. Tá? Eu não estou com eles aqui, mas eu posso... Se puder compartilhar, Eu vou mandar, mas só para vocês saberem, eu peguei um exemplo de ação de marketing de um dos maiores restaurantes da nossa região. Um dos mais antigos, acho que deve ter mais de 40 anos esse restaurante, que é o Ataliba. Ele é muito caro. Sei lá, o cara vai pagar R$60. Eu não sei agora quanto que tá. Não, R$60 é um almoço bem light, assim, sei lá, pegou 200 gramas. E eles estão fazendo essa promoção. Tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. Ferramenta WhatsApp Business. Custo quase zero. Mandaram 5 e-mails ou 3 telefonemas. Resultado, pensem, uma média de umas 200, mas eu acho que vai ser bem mais que isso, em pouco tempo. Dica, pré-venda, marketing, de empurrar. Empurrar é push. Então, empurramos a venda. Agora, continuando, tá, gente? Ó, a Cláudia lembrou ali, ó, push. Muito bom, Cláudia. Eu sempre lembro porque push é o empurre é push, né? Ao contrário. Beleza, vamos lá. Então, análise de mercado. A gente estava nessa parte e vamos continuar, então. Então, antes a gente estava falando sobre análise de mercado e criação de subgrupos, né? Vou pegar um exemplo que a gente falou agora do Ataliba. Tem um subgrupo no WhatsApp que é uma tag azul dentro do WhatsApp, Senai. Tem outro subgrupo dentro do WhatsApp que é Ford, que é outra empresa. Tem outro subgrupo que de repente é, sei lá, Intelbras. Eu criei subgrupos dentro do WhatsApp. Precisei comprar uma pesquisa? Não. Precisei, por exemplo, terceirizar com uma outra empresa? Não. Ferramenta gratuita, WhatsApp. Como que a gente pode usar o WhatsApp para melhorar ou para vender? A gente pode utilizar hoje. Então, análise de mercado, e a gente comentou de justamente dividir em subgrupos. Peguei um exemplo agora, que acabou de acontecer, que foi do Ataliba, né, que eu falei agora. Então, isso facilita para incrementar seus esforços de marketing. Pensem agora um outro exemplo. Digamos que o outro restaurante da esquina resolveu fazer a mesma coisa que o Ataliba, com o mesmo preço. E, de repente, ele está quase na qualidade do Ataliba. O que o Ataliba pode fazer? Dou um suco de graça. Então, incrementa alguma promoção. Agora a gente está falando de decisão de compra, né? A gente viu os 5 passos. Então, reconhecimento, busca, avaliação, opções e avaliação após aquisição. Não esqueçam, é importante vocês avaliarem após o consumo. A gente estava aqui na parte de dados demográficos, né? Então a gente parou aqui. Agora eu vou falar de uma outra parte, que é os dados psicográficos. Os dados psicográficos, diferente do quantitativo, a gente chama de qualitativo. Então existe uma pesquisa chamada quantitativa, que foca muito mais nos números, porcentagem, quantidade, e existem também as pesquisas qualitativas, que normalmente não foca na quantidade, mas foca na subjetividade, algo mais subjetivo. Vou dar um exemplo. Cheguei num local, estavam fazendo uma pesquisa qualitativa de sabores de iogurte. Tinha 5 sabores de iogurte, a pessoa ia lá, tomava um copinho, dava uma nota. Tomava outro copinho, dava uma nota. Ia lá, tomava outro copinho, dava uma nota. Depois de dar as notas, que é uma pesquisa quantitativa, falava alguma coisa sobre aquele iogurte. Gostei, não gostei. Gostei por causa disso, gostei por causa daquilo. Isso é muito comum, por exemplo, em degustação de vinho. Uma vez eu vi uma degustação de cerveja. A degustação, além de fazer uma promoção, que daí para a pessoa é mais barato, ela é, na realidade, uma pesquisa, e a partir daquela pesquisa, ela gera dados, que é aquilo que a pessoa vai anotar, e a partir daqueles dados, a empresa pode aproveitar aquela informação, usar depois para outra coisa.
como a criação de um novo produto, como, por exemplo, quantas pessoas gostaram mais de tal cerveja, ou de tal iogurte, ou de tal. E, além disso, aproveitar tudo que as pessoas anotaram nas sugestões. Então, a pesquisa psicográfica, ela tem a ver com outras coisas, que eu vou comentar agora. Por exemplo, é líder ou comandado? Então, por exemplo, o público-alvo ou a empresa que você vai atender, ela é líder? Vou dar um exemplo. O perfil de pessoa é líder ou comandado? Ou, por exemplo, a marca é líder no mercado ou ela é a segunda ou terceira marca do mercado? Vou dar um exemplo mais famoso que é mais fácil de vocês entenderem. Coca-Cola, líder em refrigerante. Se a gente for pegar Pepsi, secundária ou terciária. De alguém pensou? Depende. Depende é muito bom. Dependendo da região, a Pepsi é líder. E a Coca-Cola está em segundo. Nos Estados Unidos, a Pepsi vende mais do que a Coca-Cola. Eu soube que no Rio Grande do Sul a Pepsi está mais à frente. Aqui em Santa Catarina é a Coca. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, as tubainas estão ganhando espaço por causa do preço. O espaço não é tipo 80%, é tipo 20%. Mas 20% de uma linha industrial da Coca-Cola é bastante. Então, outra coisa, no meu cliente, ele é extrovertido ou introvertido? Orientado para autorrealização ou satisfeito com o status quo? Agora comecem a pensar em pessoas. Ele é independente ou dependente? O meu cliente, ele é conservador, ele é liberal, tradicional ou progressista? Conforme vocês vão respondendo essas coisas, vão dar elementos de dados, informações para vocês escolherem um determinado produto ou serviço. Por exemplo, é socialmente consciente ou egocêntrico? Esses detalhes, eles são psicológicos. A gente chama isso de dados psicográficos. Um exemplo que eu acho muito legal é o DISC, ou DICS, né? Que tem a ver com perfil de pessoas. Por exemplo, tem um perfil que é o D, que é o de dominância. Tem um perfil que é o I, que é o de influência. Tem um perfil que é o C, que é o consciente, ou conformidade. Perfil S, que é o estabilidade. São perfis de pessoas, de forma psicológica. Agora vamos analisar o que é cada um. O dominância, ele é motivado por desafios e eficiência. Normalmente ele busca resultados. É aquele tipo sangue nos olhos, assim, o cara quer novidade, o cara quer coisa diferente. Vou dar um exemplo, tu joga um desafio e ele vai querer superar aquilo ali. Vou dar um exemplo, um cara que quer escalar uma montanha. Ele está olhando lá acima. Ele está olhando mais longe do que os outros. Tem outro perfil que é o I, que é o de influência, motivado por liberdade e criatividade. Por exemplo, ele busca relacionamento. Então, imagine aquela pessoa que, de repente, quer fazer uma festa, quer fazer um aniversário, quer fazer alguma coisa de grupo, ou, ele, ao mesmo tempo, ele quer trabalhar uma inovação. Algo diferente do que é comum. Tem outro perfil que é o C, que é o cautela. Pensem que é uma pessoa motivada por eficiência, padronização, precisão. Esses perfis, eles tanto vão facilitar a você criar uma persona, um tipo de público, quanto o tipo de personalidade que muitas vezes pode ser para uma determinada empresa. Por exemplo, tem um produto que de repente é para gestores de tal idade, que são de cada classe tal, chega lá e descobrem que é o perfil C. Tem um outro perfil de cliente, que de repente vocês vão ver, jovens de tal idade que gostam de esporte, tomam Red Bull e vão para balada. Peguei um exemplo. Devem ver que é um perfil D. Tem outro perfil que, de repente, pessoas que gostam de inovação, gostam de trip, exemplo, são mais vegetarianos, cuidam mais da saúde, são fitness. Devem ver que é um exemplo, é um perfil I, né? E é claro que são estereótipos, mas com alguns estereótipos a gente consegue dividir e consegue direcionar um pouco mais
alguma mensagem. Pense numa propaganda, numa arte, numa campanha, numa mensagem pelo WhatsApp. Tem o perfil S, que é o estabilidade, motivado por segurança e lealdade. Então, ele busca colaboração. Normalmente, ele gosta daquela coisa antiga, padrão, reta. E daí aqui, ó, eu trouxe para vocês uns exemplos que a gente começa a pegar e a pensar numa persona. Até eu comentei, não sei se foi com a Larissa na outra aula, que ia trazer isso na outra aula. No D, tem a dominância. Então, ele busca resultado. E eu peguei um exemplo ali, que é o perfil do João. Né? Eu dei um nome, né, para a gente lembrar quem é. O D, ele compara-se a personalidade, quando a gente compara com animais, isso é psicologia, tá, gente? Mas também é usado para antropologia, sociologia, e é muito utilizado para propaganda. A gente chama de perfil animal, tá? Então, isso é estudado há muito tempo, é como se cada personalidade fosse comparada a um determinado animal, de acordo com a postura e o comportamento daquele animal na natureza. Pense que isso é uma metáfora, tá? Não é uma regra. Então, o perfil do João, ele é tipo leão. Pensem agora no animal leão. Ele é o rei da selva, ele quer superar, né? Ele é mais carnívoro, ele quer uma coisa para ontem, né? Ele é mais rápido. Então, pensem numa pessoa assim. Ou, às vezes, até mesmo pode ser um tipo de cliente assim. O perfil I é o de influência. Então, busca relacionamento. A gente pegou aqui um exemplo, a Maria. Então, o animal que é parecido com o de relacionamento e influência é o golfinho. O golfinho, ele nada e vai para todos os lados. Sempre está em grupo, em bando. E dessa forma, ele é sempre sociável e gentil com todos. Quando a gente pensa no público-alvo, a gente pode direcionar a mensagem de acordo com esses perfis. E quando a gente faz uma pesquisa, a pesquisa pode nos direcionar a saber muito mais fácil o perfil dos nossos clientes. O perfil S, ele é o de estabilidade, busca colaboração. Um exemplo que a gente trouxe aqui, que é o perfil do animal, é o cachorro. Sabe aquela coisa do cachorro é o melhor amigo do homem, né? Então ele sempre está ali, pronto para ajudar, né? Então, existem perfis que são justamente essas pessoas. E tem alguns tipos de negócio que normalmente pegam esse tipo de pessoa. Esse tipo de assunto, ele é muito usado, por exemplo, para RH, para quando vai contratar determinadas pessoas. Mas quando a gente trabalha o marketing, a propaganda, a gente pode também direcionar esse segmento para pesquisas. E a partir das pesquisas, a gente consegue direcionar nosso produto ou serviço para um determinado público. O último, que é o C, né, do DISC, ali a gente viu como conformidade, busca precisão, tem o José. O José, ele é um perfil coruja, então ele é mais de análise, de dados, de planejamento, né? Então ele gosta de estabilidade, conformidade. Daí alguém pode perguntar assim, tá, pessoa, e o que isso tem? É bem a minha cara. Boa, José. Ô, José, combinou o nome, né? Sim, gosto. Mas até o perfil. Mas é engraçado, tá, gente? Aqui, ó, eu coloquei ali uma imagenzinha que é o José, um senhorzinho velhinho. Mas ali não é um estereótipo, tá? Pensem que existem vários tipos de pessoa. Então, pessoas que podem ter a personalidade 1, pessoas que podem ter a personalidade 2, pessoas que podem ter a personalidade 3. E daí, de acordo com a personalidade, você pode ver, por exemplo, o perfil de compra, o perfil de venda, o perfil de consumo, o perfil de todos os detalhes daquela profissão ou daquele cliente. A gente chama isso de consumidor ou perfil comportamental do consumidor. Aqui eu peguei outros exemplos que eu acho muito legal, que não é as mesmas palavras que a gente viu, né? Então, qual é o seu perfil de consumidor? Um é o desbravador, que é o consumidor orientado à lealdade e necessidades. Outro é o impaciente, consumidor orientado à espontaneidade. 3 é o carente, consumidor orientado à indecisão. 4, experimentador, consumidor orientado ao desconto. Chega a ser engraçado, mas o meu irmão tem a mesma barba daquele bonequinho ali, ó.
Eu nunca vi pessoa que ama desconto. Como assim? Se ele recebe uma promoção 10% de desconto, veja lá e compre uma agulha. Ele vai comprar agulha. Mas não por causa da agulha. Ele não precisava de agulha, mas ele adora desconto. Se tu fala que tem um Black Friday, ele já está lá na fila. Mas tu não precisa daquele chapéu, sei lá. Mas ele foi lá e comprou. Então, lembrem que a gente tem vários tipos de cliente. E de acordo com cada tipo de cliente, a gente pode pensar em estratégias que são direcionadas mais para um cliente, mais para outro tipo, tá? Então, nem sempre é a mesma estratégia e o mesmo cliente. Podem ter estratégias diferentes. Então, quando a gente está falando disso, a gente já está falando do tipo comportamental do nosso cliente, do nosso consumidor. Sabendo o tipo de cliente, a gente vai ter alguns outros dados que a gente pode puxar ou ter na pesquisa. Por exemplo, a taxa de uso do produto. Eu coloquei ali uma imagem de uma mulher que está usando o notebook, mas pode ser também a taxa de uso do celular que ela está usando. Então, a frequência. Você pode anotar quantas vezes esse cliente volta aqui. Então, isso é frequência. Benefícios procurados. Tem cliente que vai querer o basicão. Eu só quero esse notebook. Tem outro que vai dizer, não, eu quero notebook com uma câmera, tem que ter placa de vídeo tal, o HD tal, tal, com o mouse tal, com teclado tal, mousepad tal. Então, tudo isso são diferenciais que vão estar embutidos no preço, tá? Método de uso. Vou dar um exemplo. A minha sogra vai comprar um celular. E daí, a primeira coisa, ela vai comprar um iPhone? Ela só tinha iPhone. Só que um dia caiu a ficha nela, cara, eu nunca usei nada daquilo ali. Eu só uso o Facebook e o WhatsApp. Daí a filha dela chegou para ela e falou, compra o Samsung. Com a diferença de preço, vai lá e compra um outro notebook. Então, ao invés de comprar um iPhone, compra um notebook e compra um celular da Samsung. Método de uso. Então, é adequar de acordo com como aquela pessoa utiliza. Então, você não está impulsionando ela a comprar um iPhone. Você vai ver o que ela faz, o que ela utiliza e vende aquilo que ela precisa. Pelo mesmo preço do iPhone. Ou seja, você vendeu o mesmo preço, só que outro produto. Frequência de uso, então tem a ver com a taxa, né? Mas a frequência, você vai ver, por exemplo, fica 2 horas. É muito comum a gente quantificar, por exemplo, o site. O cara fica 5 minutos naquela página. Ele vê durante, exemplo, vídeo, pense no YouTube. Você vai fazer um vídeo da sua esposa, de repente, fazendo uma promoção, é 1 minuto. Teve X pessoas vendo. Teve outro vídeo que tem 5 minutos, e daí tem tantas pessoas vendo. Tem outro vídeo que tem meia hora, daí tem tantas pessoas vendo. Então, é importante saber o tempo. O tempo do vídeo, o tempo que a pessoa vai ver, e o tempo que ela fica, por exemplo, naquele clique, ou naquele site, por exemplo. E a frequência de compra. Então, tudo isso é importante vocês quantificar e também qualificar. Lembra que eu falei coisas que são numéricas e coisas que não são só numéricas. Então, a gente pode analisar. Agora, a gente vai falar de um outro termo, que é marketing share, tá? Ou apenas share. Conceito. O conceito de market share é baseado justamente nessa disputa de mercado. Pensem agora não só a sua empresa isolada. Pense que tem a sua empresa, a empresa do vizinho, a empresa da outra rua, a empresa de 2 quadras do lado. Marketing share é o termo que designa a participação de mercado, porcentagem de uma empresa em algum ramo de atuação. Exemplo, a Coca-Cola tem 80% do mercado de bebidas no Rio. Então você já tem uma estimativa. Quantas pessoas bebem refrigerante no Rio? Você pode pegar um extrato de número de pessoas. Ali você vai ter um número exato de quantas pessoas bebem Coca-Cola. Então, você pode cruzar essas informações. Exemplo, uma pesquisa sobre empresas de telefonia. O valor de quanto cada operadora detém da fatia, cota de consumidores é o marketing share. Então, imagine o seguinte, a Vivo, a TIM, a Oi, quantos por cento cada uma tem? Pode mudar no Brasil inteiro, ou pode mudar para cada cidade, pode mudar para cada estado. Pode ter promoções para cada região. Ou seja, se uma empresa tem 20% de participação,
de clientes de telefonia, o market share dessa empresa é de 20%. Então, é a fatia de mercado. Eu coloquei um exemplo dessa imagem aqui para a gente ter uma ideia, que é para a gente pensar agora no share, tá? É importante analisar o crescimento da empresa, analisar a concorrência. Então, normalmente, a gente não tem que olhar só para o nosso umbigo, só olhar para a nossa empresa. A gente tem que analisar a concorrência, porque a concorrência vai te dar dados, e vice-versa. Avaliar o share e criar metas de crescimento futuro. Exemplo, empresa A, vamos dar um nome, A, cresceu 5% no último ano e concorrente 1 perdeu 10% do share. Pensem como se fosse uma fatia de pizza. Um pegou uma fatia, outro pegou duas. É mais fácil de entender. Cria-se, então, uma meta de chegar a 20% de mercado no próximo ano. A empresa consegue 15%. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo prático. Seu vizinho perdeu 1. Você pode pegar aquele 1. Parece uma coisa meio tipo a arte da guerra, e é exatamente a arte da guerra. Na arte da guerra, que era o livro do Sun Tzu, ele falava disso se referindo à guerra. Quando a gente fala marketing e também administração, muita coisa que é utilizada como estratégia de administração e marketing veio da guerra militar. Então, pensem, é claro que não pensando como um militar, né, mas pensem de um jeito que, se o cliente 1 está comprando lá no vizinho, ou não está comprando no vizinho, ele pode comprar no teu. Quando você vê a porcentagem que, exemplo, uma empresa cresceu ou não cresceu, é o que vai sobrar para você crescer ou não. Como assim, pessoal? Não entendi. Quando você vê que você está crescendo, alguém está diminuindo. Da mesma forma, se alguém está crescendo, alguém está diminuindo. Lembre que uma empresa fecha, a outra abre. Então, as pessoas continuam consumindo. Então, muitas vezes, ao invés de você olhar só o que você quer ganhar mais, ao que está sobrando para eu poder ganhar mais. Tem a ver com a oferta e a procura de mercado. Então, muitas vezes, ao invés de olhar para dentro, a gente precisa olhar para fora, para ter dados, informações, para depois trazer para dentro da empresa. Algumas coisas que eu comentei hoje foi tirada do site do Sebrae. Eu coloquei o site ali, quem quiser depois olhar com mais calma, né? Então, como a gente comentou, fontes de pesquisa. E eu também tirei do Instituto PhD, que daí é um instituto de pesquisa que trabalha justamente essa matéria.